Queria começar com uma pergunta. História ou fatos verdadeiros? Sobre adoração ao Senhor. Muitas vezes nós falamos que adoramos o Senhor. Muitas das vezes nós só adoramos a Deus quando juntamos em grupo na igreja. Mas às vezes nós nunca tiramos tempo para adorar a Deus, para levar na presença de Deus as nossas dúvidas, os nossos erros. Tire um tempo para Ele. Queridos, como é bom a gente ter um tempo reservado para Deus. É maravilhoso demais. Porque muitas das vezes nós mentimos para nós mesmos que adoramos a Deus em espírito e em verdade. Porque para Deus nós não somos capazes de mentir. Então mentimos para nós mesmos. E é um assunto muito sério sobre adoração. Confiar em Deus é prioridade. Mas confiar mesmo de verdade que Sua palavra irá cumprir. Tudo o que Ele diz vai cumprir, mesmo que nós não entendemos. Mas vale a pena confiar em Deus, confiar na Sua palavra que é verdadeira. Às vezes nós somos pegos por surpresa. Às vezes as coisas não estão dando nada certo. Não está dando nada certo como eu queria que estivesse dando certo. Às vezes até os nossos planos, os nossos desejos de fazer as coisas é para Deus. É uma coisa bonita, não é coisas erradas. E às vezes não dá certo. E aí onde leva nós às vezes desanimar? Ficar frustrado com a vida e achar que Deus não é suficiente para fazer o que Ele planejou. Mas Deus é mais do que isso. Existe coisa em nossas vidas, muitas das vezes nós não falamos, mas está cheio o coração. Mas Deus conhece nossos pensamentos, Deus conhece as nossas intenções. Talvez não precisa nós falar. Basta nós pensar, Deus já está sabendo. Então bote para fora tudo que tem e pede um conselho para Deus. E sempre levar Deus a sério. Confiar verdadeiramente nele, que Ele pode fazer. Confiar em Sua palavra, que vai se cumprir. Às vezes, meus queridos, nós precisamos ter um tempo para ter uma reflexão da nossa vida. O que é prioridade na minha vida? O que é prioridade na sua vida? Será que Deus realmente é prioridade? E por que muitas das vezes nós falamos que Deus é prioridade, mas nós trocamos as coisas e damos para Deus só o resto? Se Ele é Senhor da nossa vida. Amar a Deus de coração é uma coisa. E sabe por que muitas vezes nós fracassamos? Porque nós amamos a Deus de coração, não em espírito e em verdade. E por isso nós vamos falhar. Eu mesmo já fiz essa oração, eu também já disse para Deus amar, quero amar a Deus de todo o meu coração. Aparentemente é uma coisa bonita, mas não é, nós vamos falhar. A palavra de Deus diz o seguinte:
enganoso e corrupto é o coração do homem. Nós temos que amar a Deus com a nossa alma, com o nosso espírito, em verdade. Isso devemos fazer. Não com o nosso coração. Porque o nosso coração hoje não está louvando a Deus, amando a Deus, amanhã nós estamos até falando contra Deus. Até esses dias difíceis da nossa vida, que acontece. A alma do ser humano, ela comunica com o espírito. E o nosso espírito comunica com Deus. E o nosso coração comunica com a carne. E a carne comunica com o mundo, os desejos da carne. Por isso que não temos como nós amar a Deus com o coração. Mas quando nós amamos a Deus com nossa alma, com nosso espírito, as coisas mudam. Porque muitas das vezes o coração seu quer fazer uma coisa, mas o seu pensamento, o seu intelecto, a sua alma quer sempre estar agradando a Deus. Porque ela comunica com o seu espírito e seu espírito comunica com Deus. E o nosso coração obedece à nossa alma. Nossa alma não obedece ao nosso coração. Desde que se você deixa se levar. Mas quando você tem... Não sei se já aconteceu com você, muitas das vezes você quer fazer uma coisa, quer porque quer. O coração quer fazer, mas a alma disse não. Porque isso não está de acordo com a palavra de Deus. E você acaba não fazendo essas coisas. Principalmente quando nós estamos... Existe aqueles dias que você levanta... Olha, eu estou sendo sincero. Existe dia na nossa vida que você levanta assim e começa a pensar, será que realmente vale a pena? Poxa, eu vejo todo mundo aí, as pessoas do mundo, tendo uma vida aparentemente próspera, lazer, passeia, tem dinheiro, e a gente fica aqui. Será que é realmente uma verdade? Ou será que isso acontece só na minha vida, só no meu coração que pensa assim? Esse mesmo coração que hoje está louvando a Deus, amanhã ele está pensando o contrário. Por isso que nós temos que, não importa o que pensa o nosso coração, é levar sempre nosso pensamento em Deus, amar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é, pela sua palavra. Quando Deus disse sim, Ele vai cumprir. Essa é a verdadeira história. Eu fico imaginando o seguinte. Imagina você, o Salvador do mundo, até os 30 anos. Ele estava trabalhando em uma marcenaria. Vamos ser francos com nós mesmos. Se eu e você estivesse naquele tempo, chegasse, tá aquele menino trabalhando, perguntava, quem é esse menino? Alguém falar para nós o seguinte, esse daí é o Salvador do mundo. O que você acha que nós ia pensar? Eu, por exemplo, que eu ia dar risada. Como? Como que um Salvador do mundo está trabalhando numa fábrica de móvel? Numa marcenaria? Para um pouquinho, pensa. Parece que a gente olhando a história, porque nós já sabemos o resultado. Mas pensa um pouquinho. Volta lá naqueles dias. Se fosse você,
o Salvador do mundo, alguém que veio para salvar o mundo, trabalhando de carpinteiro. O que você faria? Às vezes nós culpamos os judeus, mas nós somos diferentes dele. Como que um salvador do mundo, trabalhando numa carpintaria, como que uma pessoa dessa pode salvar o mundo? Mas uma coisa é certa. Aquele menino, acreditou na palavra do seu pai, na palavra de Deus. E a mesma palavra que fala conosco. Ele acreditou que depois dos seus 30 anos ia ter o seu ministério. Porque na lei judaica, todo ministério só poderia começar a pessoa ter acima de 30 anos. Você pode ler a história, Davi, outras pessoas que teve tudo, é depois dos 30 anos. E ele esperou com paciência e perseverança e fé que Deus Pai iria cumprir tudo o que prometeu. E assim foi feito. E além disso, e aquelas pessoas que acreditaram? Nada de extraordinário tinha acontecido, mas eles acreditaram que Jesus Cristo, aquele menino carpinteiro, era o Salvador do mundo. Eu fico admirado e radiante de alegria com Simeão. Simeão, quando ele pegou Jesus Cristo nos braços, aquele menino enrolado num pano que nasceu numa manjedoura, ele disse: Senhor, pode me levar. Eu quero morrer em paz agora, porque meus olhos viram o Salvador do mundo. Isso é fé. Isto é ter certeza que Deus vai cumprir as suas palavras. E agora a pergunta que talvez eu faço para mim mesmo e quero fazer para você: e nós? O que faremos agora? Depois de tudo o que aconteceu. E tudo se cumpriu, como Deus diz. E nós duvidamos da palavra de Deus. Mesmo sabendo, agora nós sabemos todo o resultado, e assim mesmo nós duvida da palavra de Deus. Muitas das vezes Deus diz se não, nós fala sim. Muitas vezes Deus diz sim e nós falamos não. Olha, meus queridos, nós não temos condições nenhuma de querer controlar Deus. Se nós não conseguimos controlar a criatura, que dirá controlar Deus? Nós não conseguimos nem a criatura e queremos muitas vezes controlar o Criador. Duas perguntas simples. Um exemplo: o Sol. O Sol e a gravidade são coisas que Deus deixou. A ciência diz que a Terra tem... O mundo tem milhões e milhões de anos. E a palavra de Deus diz o seguinte, que Ele criou, Ele traçou o caminho do Sol no céu. A palavra de Deus diz.
E durante esses milhões e milhões de anos, você já pelo menos ouviu uma história ou qualquer coisa que o sol deixou de nascer no dia seguinte? Por que nós confiamos ali é a verdade de Deus? E quando Deus fala conosco, nós desobedecemos. Há milhares e milhares de anos atrás, Deus criou a gravidade. Agora, você é capaz de fazer alguma coisa a respeito da gravidade? Você pode mudar alguma coisa? Então são simples coisas que Deus deixou e você não pode mexer, não tem como você mexer. Você conseguiria fazer o sol nascer ao contrário? Isso é apenas uma das coisas que Deus deixou. E Ele sempre está ali todos os dias. Você é capaz de subir num prédio bem alto e pular lá de cima e falar: eu quero parar aqui, você vai parar no meio do caminho? São coisas que Deus deixou. São leis que Deus criou e não pode ser mudada. E por que nós queremos mudar Deus muitas vezes em nossas vidas? Isso eu estou falando, meus queridos, por mim mesmo. Quantas vezes eu me encontro pensando coisas que nem devia pensar a respeito de Deus. E muitas vezes às vezes você não tem coragem de falar, mas você também tem pensado coisas. Nós esquecemos dessa grandeza, desse Deus maravilhoso e colocamos em nossas mentes coisas que não vai agradar o nosso Deus. Queridos, vamos ter uma humildade na nossa vida e reconhecer, mas de coração mesmo, que nós desobedecemos a Deus. Nós obedecemos Ele em parte. Aquela parte que favorece a nós obedecemos. Agora, se os pensamentos de Deus a meu respeito estiver ao contrário daquilo que me agrada, eu acho que esse Deus não é tão verdadeiro assim. Por isso é a razão de muito fracasso em nossas vidas. Nós temos que obedecer a Deus sem questionar. Ele sabe. Tudo que está acontecendo na nossa vida, Ele sabe. E Ele é soberano e superior para cumprir tudo o que Ele pensou a meu respeito. Eu fico pensando muitas das vezes, nós estamos na idade que estamos, Deus colocou nós aqui no mundo por um objetivo, para que nós possamos obedecê-la, sem perguntar o porquê. Mas nós, ser humano, sempre vamos perguntar o porquê. E porquê dessas coisas, porquê de outras coisas. Muitas das vezes nós não caímos no mesmo erro um do outro, mas cada um de nós temos fracasso. E devemos pedir a Deus sabedoria para como nós podemos lutar com nossos fracassos. Porque sempre há algo em nossas vidas que fere a santidade de Deus. Que aquilo leva nós por enfraquece a nossa fé. E nós leva nós a desobediência desse Deus tão maravilhoso que fez tudo por nós.
Existem vários fatores em nossas vidas que nós desobedecemos a Deus. Muitas das vezes pode ser uma aprovação. Muitas vezes Deus te dá uma aprovação porque Ele quer trabalhar em tua vida. Ele está lapidando você. E nós, muitas das vezes, não suportamos. Nós queremos o agora. Mesmo Deus falando, eu estou cuidando de você, nós falamos, mas não é bem assim não, nós queremos do nosso jeito. E é a razão de nós fracassamos. Às vezes pode ser uma enfermidade. Deus coloca às vezes você numa cama, porque Ele tem algo na tua vida, mas dificilmente nós crer que diz, e agradecer a Deus por aquilo. A tendência nossa é de blasfemar, de reclamar. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou passando por isso? E muitas vezes Deus não está agindo às vezes na sua vida, mas Ele permite algo acontecer, uma enfermidade, uma coisa na vida de uma pessoa que você ama muito. E às vezes é ali que Deus está provando a sua fidelidade, a sua fé se é verdadeira. Porque como você vai provar para Deus que você tem fé? Se numa dessa você começa a deslizar. A gente reclama de Deus em tudo. Às vezes é um desejo relacionado. Às vezes é coisa que realmente você quer fazer, aparentemente é para Deus mesmo, não é coisas erradas. E às vezes não dá certo. Você luta, Deus, mas é para o Senhor que eu quero fazer isso. E não dá certo. Porque a nossa mente é o contrário da mente de Deus. Então Deus não aprova, porque Ele sabe. Ou às vezes não é tempo, ou aquilo não vai levar você a lugar nenhum. Muitas das vezes pode ser um relacionamento. Às vezes você tem um relacionamento frustrado. Às vezes você é jovem. A palavra de Deus diz assim, não tenha comunhão com as trevas. Não faz sociedade com as trevas. Mas às vezes aquela pessoa agrada a você. Aquela pessoa não quer nada com Deus. Isso tanto para o homem e para a mulher. A nossa ganância de querer ser, de querer ter é tanto que não damos ouvido para a palavra de Deus. E depois dá tudo errado. Você chega ao ponto que não obedece a ninguém, parece que cega. Deixa você de uma tal maneira que você não consegue enxergar. E não obedece a ninguém. E às vezes é razões de muitos casamentos não dá certo. A palavra de Deus diz assim, aquilo que Deus uniu, o homem não se separa. Mas é isso que está acontecendo em nossas vidas? As pessoas hoje pensam assim, eu vou casar, se der certo bem, se não der eu separo, vou arrumar outra. Eu vou arrumar outra. E daí? E aonde fica a palavra de Deus? Isso são coisas, meus queridos, que deixa a gente pensativo. E depois nós vamos para a igreja, chega os domingos, põe uma Bíblia debaixo do braço e vamos para a igreja e cantamos e... Será que não é tempo de nós parar? Fazer uma análise da nossa vida? O que eu estou fazendo? Realmente
Eu estou amando a Deus? Quantos divórcios não tem? Para nossa tristeza. Aí a pessoa diz o seguinte: não, mas Deus não uniu. Como Deus não uniu? O que pode acontecer nesse mundo se Deus não permite? Às vezes nós não temos coragem de pagar o preço para ser feliz. E queremos ser felizes. Eu sempre tenho falado para meus amigos, eu fiz para mim mesmo. Dificilmente você escorrega num cacho de banana. Mas numa casca você escorrega e cai. Aí muitas vezes as coisas começam a dar errado em nossas vidas. Nós queremos culpar Deus. Mas nós não paramos para pensar aonde eu desobedeci. É o mesmo Deus que disse lá. É o mesmo pai que falou para o filho: olha, daqui 30 anos você vai ter um ministério. E aconteceu exatamente como ele diz. Esse mesmo Deus é que está falando para nós. Ele diz: eu estou contigo até a consumação do século. Esse Deus que fala para nós assim: ó, não faz, não vamos fazer, não vamos inventar história, gente, pelo amor de Deus. Nós muitas das vezes inventamos história, até corremos atrás de versículo na Bíblia para poder dar o direito daquilo que eu quero fazer. Eu passo por cima da autoridade de Deus para querer ser Deus da minha vida. E só vou quebrar a cara. Como que eu posso ter vitória se não obedeço a palavra de Deus? Acho que é hora de cada um de nós, particularmente, não adorar Deus somente nas igrejas, mas tira um tempo para Deus, conversa com Deus, mostra para Deus quem somos realmente e pede para Ele vir cuidar de nós. Eu ouvi uma coisa hoje, eu achei muito interessante. Aplicando para nossas vidas, tem a gente diz que um certo fazendeiro, o milho que ele colhia na roça dele, disse que era o melhor da região. Aí ele foram perguntar para ele por que o milho dele era o melhor de todos. Ele falou assim: é porque eu tenho a melhor semente. E eu pego essa semente e divido com os meus vizinhos. Porque essa semente vai produzir um milho bom na roça do vizinho. E quando o vento sopra, esse polo do milho vem para a minha roça. Então, se eu dar uma semente ruim para os meus vizinhos, o que vai acontecer? Quando o vento soprar, o meu milho vai ser ruim também. Então, se eu der uma boa semente para os meus vizinhos e os milhos deles for bom, o meu vai ser bom também. Isso eu fiquei perguntando: poxa vida, o que será que eu estou dando para o meu vizinho? O que será que eu estou... Qual a semente que eu estou plantando na roça do meu próximo? Às vezes eu dou o pior para você e quero colher o melhor. Então, pensando bem, dentro da palavra de Deus, você quer ter o melhor? Dê o melhor de si. Sempre você terá uma abundante colheita.
Isso é a lei da semeadura. Isto é, dando que se recebe. Faça o melhor para Deus, que você sempre terá o melhor. Não dê a Deus o resto. Não queira questionar Deus. Mesmo que está tudo contrário do que você está pensando, que você quer. Mas deixa Deus cuidar. Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele criou você, Ele criou a mim, Ele sabe. Então deixa na mão dele. Sempre você terá o melhor. Deus nunca tira algo da sua mão se Ele não for colocar algo muito melhor. E que Deus te abençoe. E que te ajude você entender. E que você possa pensar, você e Deus. Eu não vou nem repetir mais, porque já falei várias vezes. Não estou aqui para acusar ninguém, mas eu sinto. Eu preciso disso, meus queridos. Amém se você não precisa, mas eu preciso. Que Deus me dê sabedoria para que eu possa vencer. Às vezes você pode até pensar que essas mensagens que eu escrevo, que eu falo, pode pensar, poxa, esse homem é um homem de Deus, não tem problema, mas eu confesso a você, tudo isso que eu estou falando é porque, primeiramente, passou pela minha vida. É algo que eu tenho sentido, é algo que eu tenho feito, e é algo que eu preciso. É desse amor de Deus, para que Deus me ajude, que cada dia eu obedeço a Ele. Já errei e sou propício a errar de novo, mas eu peço a Deus que tenha misericórdia e me ensina a andar nos bons caminhos. E é isso que eu desejo para você. Seja você, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. Se é algo errado, para enquanto é tempo. E coloca-se na presença de Deus. Deixa Deus cuidar de você. Você terá uma vida muito feliz. E que Deus te abençoe e te guarde.